Ao escrever este livro, sua autora travou uma grande luta espiritual. Ela só conseguia escrever durante um dia e passava os outros 3 convalescida, porque alguém sabia muito bem que esse livro impulsionaria diversas pessoas ao longo da história a buscarem a verdade na Bíblia e estudá-la com vontade. O que temos para hoje são Sanchos e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de temáticas, pressupostos, ideias que saiam do nosso queridíssimo Don Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no Em 5 Minutos, esse quadro onde nós tratamos dentro desse tempo sobre obras que tratem, que abordem de algum modo a cosmovisão cristã. Esse livro já apareceu aqui numa adaptação infantil, no JLC, ou seja, nós lemos ele juntos em 2020 a 2021, mas até então ele não havia ganhado um vídeo só para ele. Até que ele se tornou o livro do ano do projeto Impacto Esperança, projeto que distribui gratuitamente um livro específico para alguns países da América do Sul e que eu vou te contar, te mostrar um pouquinho mais os detalhes nessa sexta-feira agora. E esse livro é tão importante, ele será distribuído em 2023 e em 2024. O Grande Conflito começou a ser escrito em maio de 1858 e foi publicado em setembro do mesmo ano. A autora, Ellen White, que é considerada profetisa pela Igreja Adventista, já que sua vida se encaixa, aborda todos os critérios que a Bíblia apresenta como um profeta verdadeiro. Vou até estar deixando aqui os links embaixo com todos os versos, caso você queira checar depois. Ela travou uma batalha muito forte para poder escrever esse livro, porque no Grande Conflito nós encontramos a narrativa da saga milenar entre o bem e o mal, contando sobre a origem do mal, anunciando o seu fim, apresentando a solução através da morte de Cristo e passando por vários momentos da história da igreja, sempre mostrando como Cristo teve pessoas fiéis a ele, independentemente do tempo e do lugar. Isso sempre muito bem embasado, com critérios, com uma boa bibliografia, todos os versos bíblicos bem destacados. Inclusive, em cada episódio da JLC aqui do Grande Conflito, eu deixo na descrição do vídeo os livros citados no capítulo e as passagens mencionadas. O Grande Conflito, então, traça uma linha cronológica desde a igreja primitiva, passando pela pré-reforma, primeira onda, segunda, terceira onda da reforma protestante, as profecias que se cumprem agora na atualidade, o cenário antes da volta de Cristo, a volta em si e depois o mundo restaurado após a vitória do bem contra o mal. Isso com vários exemplos de homens de fé. Sim, vão ter capítulos voltados para pessoas específicas da Reforma Protestante, mas sempre mostrando que o grande protagonista do Grande Conflito é Jesus Cristo e que dentro desse cenário de batalha ele já é o grande vencedor. A autora recebeu o chamado para escrever esse livro quando ela se encontrava num funeral, o que na minha visão é algo extremamente simbólico, porque ela ouviu claramente Deus dizendo que ela precisava escrever sobre aquilo que ela estava vendo, essa história toda do plano da redenção. Ela sentiu um impacto, uma paralisia muito forte. Deus disse claramente para ela que isso que ela estava sofrendo era a tentativa de Satanás barrá-la de escrever o livro. Ele sabia que esse texto faria com que muitas pessoas fossem atrás da verdade nas páginas da Bíblia. Verdades que seriam reveladas justamente para pessoas que por vezes têm medo do Apocalipse e que não entendem que, na verdade, livros como Apocalipse e Daniel apresentam uma mensagem de esperança, de paz, uma promessa de restauração do planeta e especialmente de força e fé para aqueles que necessitarão conservar os princípios quando a situação próxima à volta de Jesus não estiver nada fácil. É um chamado para voltar ao estudo da Bíblia e lembrar que nós devemos fazer o certo porque é certo. Por isso mesmo devemos ficar do lado certo desse grande conflito, dessa grande batalha, ainda que sejamos atacados. E não por medo das consequências, mas por amor ao Cordeiro que já venceu na cruz. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esse é um brevíssimo resumo dessa obra. Aqui embaixo, com o link do projeto do Impacto Esperança, você tem acesso às versões digitais, a versão em HQ, ao audiobook e outros materiais relacionados a essa obra. Na sexta-feira a gente se encontra aqui então para falar um pouquinho mais sobre esse projeto e compartilhar uma experiência que aconteceu durante o Impacto desse ano. Continuamos nos vendo lá no @Garota Quixotesca no Instagram. Possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Valeu!